Neemias, cujo nome significa Deus consola, era servo judeu do rei persa Artaxerxes. Era copeiro do rei. Esta era uma posição de grande confiança e honra, e desejável, pois dava acesso ao rei em ocasiões em que este estava de espírito alegre e disposto a conceder favores. Entretanto, Neemias era um daqueles fiéis exilados que preferiu Jerusalém acima de qualquer causa de alegria pessoal. Não era a posição ou riqueza material que ocupava o primeiro lugar nos pensamentos de Neemias, mas, antes, a restauração da adoração de Deus. Em 456 a.C., os que remanesceram do cativeiro, o restante judeu que retornara a Jerusalém, não estavam prosperando. Estavam numa situação lamentável. A muralha da cidade era um entulho, e o povo era um vitupério aos olhos de seus adversários sempre presentes. Neemias estava pesaroso. Contudo, era o tempo determinado do Senhor Deus, para que se fizesse algo a respeito das muralhas de Jerusalém. Com ou sem inimigos, Jerusalém com sua muralha protetora, precisa ser construída como marco no tempo, em conexão com uma profecia que Deus dera a Daniel sobre a vinda do Messias. Por conseguinte, Deus guiou os eventos, usando o fiel e zeloso Neemias, para executar a vontade divina. Neemias é, sem dúvida, o escritor do livro que leva seu nome. A declaração inicial. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e o uso da primeira pessoa no texto provam claramente isto. Originalmente os livros de Esdras e Neemias eram um só livro, chamado Esdras. Mais tarde, os judeus dividiram o livro em primeiro e segundo Esdras, e ainda mais tarde, segundo Esdras veio a ser conhecido como Neemias. Há um intervalo de cerca de 12 anos entre os eventos finais de Esdras e os eventos iniciais de Neemias, cuja história abrange então o período do fim de 456 a.C. até depois de 443 a.C. O livro de Neemias se harmoniza com o restante da escritura inspirada, da qual faz legitimamente parte. Contém numerosas alusões à lei, fazendo menção de assuntos tais como alianças matrimoniais com estrangeiros, empréstimos e a festividade das barracas. Ademais, o livro marca o início do cumprimento da profecia de Daniel, de que Jerusalém seria reconstruída, mas não sem oposição, no aperto dos tempos, que dizer da data de 455 a.C., para a viagem de Neemias a Jerusalém, a fim de reconstruir a muralha da cidade. Evidências históricas fidedignas de fontes gregas, persas e babilônicas apontam para 475 a.C. como ano da ascensão de Artaxerxes, e para 474 a.C. como seu primeiro ano de reinado. Isto faz com que seu 20º ano seja 455 a.C. Neemias capítulo 2 versículos 1 a 8, indica que foi na primavera setentrional daquele ano, no mês judaico de Nisan, que Neemias, o copeiro real, recebeu do rei permissão para restaurar e reconstruir Jerusalém, sua muralha e seus portões. A profecia de Daniel declarava que se passariam 69 semanas de anos, ou 483 anos, desde a saída da palavra, para se restaurar e reconstruir Jerusalém até o Messias, o líder, uma profecia que se cumpriu de modo notável, se harmoniza tanto com a história secular como com a bíblica. Deveras, os livros de Neemias e Lucas se harmonizam notavelmente com a profecia de Daniel em indicar ao Senhor Deus, como autor e cumpridor de profecias verdadeiras. Neemias faz realmente parte das escrituras inspiradas. Neemias é enviado a Jerusalém. Neemias fica grandemente perturbado com o relato de Anani, que retornou a Susã, vindo de Jerusalém, trazendo notícias sobre os grandes apuros dos judeus ali, e sobre o estado derrocado da muralha e dos portões. Quando o rei pergunta a Neemias sobre o motivo de seu semblante triste, Neemias lhe conta sobre a condição de Jerusalém e pede permissão para voltar e reconstruir a cidade e sua muralha. Seu pedido é concedido, e ele viaja imediatamente a Jerusalém. Após uma inspeção noturna da muralha da cidade, para se familiarizar com o trabalho à frente, revela seu plano aos judeus, frisando a mão de Deus no assunto. Diante disso, dizem: levantemo-nos, e temos de construir. Quando os vizinhos samaritanos e outros ficam sabendo que o trabalho foi iniciado, começam a zombar e escarnecer. A muralha reconstruída. O trabalho na muralha começa no 3º dia do 5º mês, participando unidamente na labuta os sacerdotes, os príncipes e o povo.
Os portões da cidade e as muralhas entre estes são consertados rapidamente. Zambalate, o horonita, escarnece. Que fazem estes judeus decrépitos? Acabarão num dia? A isto, Tobias, o amonita, acrescenta seu escárnio. Mesmo aquilo que estão construindo, se uma raposa subisse contra aquilo, certamente derrocaria a sua muralha de pedras. Quando a muralha atinge a metade de sua altura, os adversários associados ficam furiosos e conspiram vir lutar contra Jerusalém. Mas Neemias exorta os judeus a lembrar-se de Deus, o grande e o atemorizante, e a lutar por suas famílias e por seus lares. O trabalho é reorganizado de modo a enfrentar a situação tensa. Alguns ficam de guarda com lanças, ao passo que outros trabalham com a espada sobre o quadril. Todavia, há também problemas entre os próprios judeus. Alguns deles cobram usura dos coadoradores de Deus, contrário à sua lei. Neemias corrige a situação, aconselhando contra o materialismo, e o povo aquece voluntariamente. O próprio Neemias, durante todos os seus 12 anos de governo, nunca reclama o pão devido a ele como governador, por causa do trabalho pesado a que o povo está sujeito. Os inimigos tentam então táticas mais sutis para interromper a construção. Convidam Neemias a descer para uma conferência, mas este replica que não pode largar o grande trabalho que está realizando. Sambalate acusa Neemias de rebelião e de planejar fazer-se rei de Judá, e contrata secretamente um judeu para amedrontar a Neemias, para que este se escondesse indevidamente no templo. Neemias não se deixa intimidar, e calma e obedientemente prossegue com sua incumbência dada por Deus. A muralha é terminada em 52 dias. Instruindo o povo. Há bem poucas pessoas e casas na cidade, porque a maioria dos israelitas reside fora, segundo suas heranças tribais. Deus orienta Neemias a reunir os nobres e todo o povo, a fim de registrá-los genealogicamente. Ao fazer isso, consulta o registro dos que voltaram de Babilônia. Convoca-se, a seguir, uma assembleia de 8 dias na praça pública, junto ao portão das águas. Esdras inicia o programa, de pé num estrado de madeira. Bendiz a Deus e daí lê o livro da lei de Moisés, desde o amanhecer até o meio-dia. É habilmente assistido por outros levitas, que explicam a lei ao povo, e continuam a ler alto no livro, na lei do verdadeiro Deus, fornecendo-se esclarecimento, e dando-se o sentido dela, e continuam a tornar a leitura compreensível. Neemias exorta o povo a festejar, e a se regozijar, e a apreciar a força das palavras. O regozijo do Senhor Deus é o vosso baluarte. No segundo dia da Assembleia, os cabeças do povo realizam uma reunião especial com Esdras, para se inteirarem da lei. Ficam sabendo da festividade das barracas, que deve ser celebrada nesse 7º mês, e tomam imediatamente providências, para armar barracas para essa festa para Deus. Há muitíssima alegria enquanto residem por 7 dias em barracas, ouvindo dia após dia a leitura da lei. No 8º dia, realizam uma assembleia solene, segundo a regra. No 24º dia do mesmo mês, os filhos de Israel se reúnem outra vez, e passam a se separar de todos os estrangeiros. Ouvem a leitura especial da lei, e então a recapitulação escrutinadora dos tratos de Deus com Israel, apresentada por um grupo de levitas. Esta tem como tema: Levantai-vos, bendizei ao Senhor, vosso Deus, de tempo indefinido a tempo indefinido. E bendigam o teu glorioso nome, que é enaltecido acima de toda bênção e louvor. Passam então a confessar os pecados de seus antepassados, e pedem humildemente a bênção de Deus. Isto se dá na forma de uma resolução atestada pelo selo dos representantes daquela nação. O inteiro grupo concorda em abster-se de formar alianças matrimoniais com os povos do país, em guardar os sábados, e em manter o serviço do templo, e os trabalhadores. Uma pessoa de cada 10 é selecionada por sorte, para residir permanentemente em Jerusalém, dentro das muralhas. A dedicação da muralha. A dedicação da recém-construída muralha é um tempo de canto e felicidade. É ocasião de outra assembleia. Neemias providencia 2 grandes coros de agradecimento e procissões, para andarem sobre a muralha em direções opostas, encontrando-se finalmente para oferecer sacrifícios na casa de Deus. Fazem-se arranjos para contribuições materiais para o sustento dos sacerdotes e dos levitas no templo.
Uma leitura adicional da Bíblia revela que os amonitas e os moabitas não devem ter permissão de entrar na congregação e, assim, começam a separar toda a mistura de gente de Israel. Purificação da impureza. Depois de passar algum tempo em Babilônia, Neemias retorna a Jerusalém e descobre que se infiltraram entre os judeus novos atos condenáveis. Quão rapidamente as coisas mudaram! O sumo sacerdote Eliasibe chega a fazer um refeitório no pátio do templo para o uso de Tobias, um amonita, um dos inimigos de Deus. Neemias não perde tempo. Lança fora a mobília de Tobias e manda purificar todos os refeitórios. Descobre também que as contribuições materiais para os levitas foram descontinuadas, de modo que eles estão saindo de Jerusalém para ganhar a vida. Graças ao comercialismo na cidade. O sábado não é guardado. Neemias lhes diz: acrescentais a ira ardente contra Israel, profanando o sábado. Ele fecha os portões da cidade no sábado, para manter fora os negociantes, e ordena-lhes que fiquem longe da muralha da cidade. Mas há um mal pior do que este, algo que haviam concordado solenemente em não fazer de novo. Trouxeram esposas estrangeiras, pagãs, para dentro da cidade. Já a prole de tais uniões não mais fala o idioma judaico. Neemias lhes faz lembrar que Salomão pecou por causa de esposas estrangeiras. Devido a este pecado, Neemias manda embora o neto de Eliasibe, o sumo sacerdote. Daí, organiza o sacerdócio e o trabalho dos levitas. Neemias termina seu livro com o simples e humilde pedido: lembra-te deveras de mim, ó meu Deus, para o bem.